eu me chamo Nay Vila e hoje eu vou apresentar o seminário sobre os impactos da quarta revolução industrial. Bem, ao longo do seminário vai ser apresentado exemplos de evolução graças à ciência. A gente também vai falar um pouquinho sobre a indústria 4.0, aí depois sobre os avanços da impressão 3D. Vamos ver um pouquinho sobre como será o amanhã e a tecnologia e seus impactos no futuro. Bem, como objetivo, a gente tem... O seminário tem como objetivo abordar os impactos da quarta revolução industrial através de uma perspectiva, analisando o passado, o presente e o futuro. E o que me motivou, a fazer esse seminário é porque eu acho imprescindível enfatizar a importância da ciência para o desenvolvimento da humanidade, principalmente nos dias de hoje, que a ciência ela tem sido desprezada, Isso pelo menos até antes do coronavírus. Agora eu já não sei. E para iniciar o seminário, eu trouxe uma introdução aqui para a gente introduzir o que é essa quarta revolução industrial. Bem, a quarta revolução industrial nada mais é que um conceito que foi revelado ao público pela primeira vez na edição de 2011 da famosa Feira de Tecnologia, que acontece todos os anos na cidade de Hannover, Alemanha. A quarta revolução industrial ela é um conceito que se refere às inovações tecnológicas desenvolvidas recentemente com o objetivo de otimizar os processos industriais e potencializar os lucros da organização. E ao longo dos anos, o desenvolvimento científico, juntamente com a indústria 4.0, ele tem possibilitado avanços em todas as áreas da atividade humana, melhorando dessa forma a qualidade de vida da sociedade. Bem, então agora a gente vai começar e a gente vai ver exemplos de evolução graças à ciência. Bem, e o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é relacionado à área da aviação, A gente pode ver que em 1906, a gente teve o primeiro avião, que foi o 14 bis, a conseguir decolar sem necessitar de uma catapulta, Que é aquilo que impulsiona o avião para que ele consiga decolar. Quem decolou esse avião foi o Santos Dumont, que é considerado pioneiro na aviação, e a partir disso, a aviação ela foi evoluindo até chegar nos dias atuais. E eu trouxe um exemplo aqui da Emirates, na verdade ele não é 2007, é 2017, onde a gente já tinha aviões com capacidade de 850 passageiros. Então a gente pode ver aí que ao longo de 100 anos muita coisa mudou e isso continua mudando ao longo do tempo. Aí aqui eu trouxe uma reportagem que eu vi esses dias. Ela é do dia 21 de setembro de 2020, onde a Airbus ela apresentou 3 modelos de aviões movidos a hidrogênios para serem lançados até 2035. Essas aeronaves EUI, eles têm como objetivo zero emissões, levando em conta que hoje em dia os aviões eles utilizam querosene, que é um combustível fóssil para sua decolagem, e isso emite muito CO2. Então, a Airbus quer inovar e eles planejam lançarem essas aeronaves para diminuir essa quantidade de CO2 no ambiente. Outro exemplo de revolução foi os computadores. Ele foi um marco no desenvolvimento humano e principalmente no desenvolvimento para a gente, para os engenheiros, e isso gerou uma nova revolução industrial. Bem, em fevereiro de 1946, a manchete de primeira página do New York Times anunciava: as respostas instantâneas do computador eletrônico, elas podem acelerar os projetos de engenharia. Bem, esse computadorzinho que a gente vê aqui, ele pesava cerca de 25 e ele tinha 40 metros de comprimento por 4 metros de altura. A gente pode ver as mulheres trabalhando nele
e a gente dá para ter uma noção, né, de como ele era grande. E hoje em dia, 2020, a gente tem notebooks que são bem mais leves, mais potentes, mais portátil também, e isso nos possibilitou um avanço gigante, que é, um exemplo, a gente está aqui hoje conversando, né? Imagina se tivesse que usar um computador de 27 toneladas. Acho que seria um pouco difícil, né? Também trouxe sobre os telefones. Em 1876 surgiram os primeiros telefones e ele foi evoluindo, teve vários modelos, até chegar em 2012 o telefone sem fio, que era um luxo, né, gente? Aí, em 1990, teve os primeiros celulares, que eram conhecidos como tijolão, e eles foram diminuindo de tamanho ao longo do tempo, até mais ou menos ali 2005, onde quanto menor esse celular, mais bacana, mais moderno ele era. E depois, né, devido à quantidade de que esse aparelho foi obtendo, ele foi novamente crescendo de tamanho. E hoje a gente chegou aqui, coloquei como exemplo o Galaxy S20 da Samsung, que tem uma tela bem grande, né? Então, mudou bastante ao longo do tempo. Bem, agora a gente vai ver sobre a indústria 4.0. Revoluções industriais. Bem, a gente tem três primeiras revoluções industriais, que é a indústria 1, indústria 2.0 e a indústria 3.0, onde elas trouxeram a produção em massa, as linhas de montagem, a eletricidade e a tecnologia da informação, elevando a renda dos trabalhadores e fazendo da competição tecnológica o cerne ao desenvolvimento econômico, né? Já a quarta revolução industrial, ela traz um impacto mais profundo e exponencial, pois ela se caracteriza por um conjunto de tecnologias que permite a fusão do mundo físico, digital e biológico. Bem, então, aqui por volta de 1784, a gente teve a primeira revolução industrial, que surgiu com o aproveitamento de energia a vapor e energia hidráulica, possibilitando a construção de máquinas a vapor, como navio, locomotivas, que revolucionaram a indústria. Já em 1870, a gente teve a indústria 2.0, que ela apareceu com o surgimento da eletricidade. Isso permitiu a produção em massa nas indústrias, isso através da construção de linhas de montagem. Já por volta de 1969, nós temos a indústria 3.0, que aí surgiu, né, a computação, permitindo o controle por computador e a automação dos processos químicos. E hoje em dia, que é até recente, né, ali depois de 2010, mais ou menos, a gente entrou na indústria 4.0, que ela é uma colaboração, né, como eu disse, de várias tecnologias que surgiram como a internet das coisas, nuvens, entre várias outras coisas. E aqui a gente continua com a Revolução Industrial. Bem, a indústria 4.0, ela vai reorganizar a cadeia produtiva, conectando máquinas e pessoas nas chamadas fábricas inteligentes. Elas são alternativas adaptáveis a processo e a necessidade de produção, além de usar os recursos de formas mais eficazes. Então, gente, dentro dessas tecnologias, a gente tem a impressão 3D, a inteligência artificial, a internet das coisas, a biologia sintética e o sistema de cyberfísico. Bem, como a nossa apresentação aqui ela não pode se estender muito, eu vou focar apenas na impressão 3D. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre o avanço da impressão 3D. Bem, uma impressão 3D ela é capaz de converter arquivos digitais em objetos tridimensionais com base em camadas de materiais impressos. Atualmente, já mais de 250 materiais podem ser utilizados nas impressoras 3D, desde plástico, metal, cerâmica, vidro, borracha, couro ou até mesmo células troncos e até chocolate.
Aí aqui nós temos alguns exemplos de aplicação. Exemplo, peças em metais. É possível a gente imprimir em uma impressora 3D peças para carro, navio, avião, além de confecção de peças de reposição. Já na construção civil, é possível a construção de casas. Inclusive, na China, tem um edifício, um prédio de 6 andares, que ele foi construído através de uma impressora 3D. Impressão de itens de vestuário, a gente vai ver a seguir um pouquinho. E na saúde, impressão de tecidos humanos e órgãos do corpo. Bem, sobre as roupas impressas em 3D, a gente pode ver aqui que elas são até bem modernas e bonitinhas. E se a gente acessar esse site aqui, é possível hoje mesmo a gente ter acesso a esse material, entrar e fazer sua reserva lá de uma roupa e vai chegar na sua casa. Então, hoje em dia, isso pode estar na mão de qualquer um. E uma curiosidade é que na abertura da Paralimpíadas aqui do Rio de Janeiro, a modelo, ela estava utilizando uma roupa impressa em impressão 3D. Bem, outra curiosidade é que existem restaurantes, na Europa principalmente, que tudo lá dentro desse restaurante é impresso em 3D, inclusive a comida. Tem pizza, doces, e eles são perfeitos, sabe? Eles têm um design perfeito, e isso hoje em dia, né, sem precisar de tanta mão humana. Claro que ainda precisa, porque precisa colocar o material dentro da impressora, precisa ajustar ela, então ainda precisa da mão humana. Só que futuramente, talvez essas coisas, elas podem ir se adaptando e mudando e evoluindo ainda mais. Aí aqui uma curiosidade. Após a chegada do plástico, da fonte renovável I'm Green ao espaço para impressão 3D de ferramentas, os astronautas na Estação Espacial Internacional poderão, a partir de novembro de 2019, utilizar uma recicladora de objetos e embalagens plásticas capaz de ampliar ainda mais a autonomia e a sustentabilidade das futuras missões fora do planeta Terra. A iniciativa é uma ampliação do projeto Imprimindo o Futuro, uma parceria da Braskem com a Made in Space, empresa norte-americana, líder e fornecedora da NASA. Essa é a primeira operação comercial de reciclagem de plástico na história das missões espaciais. Bem, gente, isso aí é uma notícia que eu peguei no site da Braskem, onde a Braskem ela é a primeira empresa a fornecer plástico verde para impressão em 3D em missões espaciais. Isso porque, para o homem conseguir explorar cada vez mais o universo, as missões espaciais deverão depender cada vez menos da Terra. Então, a solução é produzir lá no espaço. Próximo slide, a gente vai ver melhor. Então, vocês devem estar se perguntando, mas como isso, né? Então, a estação espacial, elas têm uma impressora 3D, onde ela funciona na gravidade zero, ela fica aqui dentro. E lá, eles conseguem imprimir ferramentas, itens pessoais, como colher, pente para cabelo, copo, e também suporte para tubos de ensaio, também é possível. E isso facilita demais, porque a logística, né, de levar da Terra para o espaço se torna muito cara. E isso pode ser uma grande evolução para a ciência. Então, aqui eu trouxe outra curiosidade. Você sabia que, segundo a Made in Space, no futuro, cerca de 30% das peças da Estação Espacial Internacional poderiam ser substituídas por produtos manufaturados na impressora 3D, em caso de defeito ou mau funcionamento. Isso significa mais agilidade e redução de custos, já que os astronautas eles poderão receber por e-mail o design dos objetos e imprimi-lo, em vez de esperar semanas ou até meses para que sejam manufaturados na Terra e enviados por meio de foguetes. Isso é uma notícia muito interessante, como eu já disse antes. E agora a gente vai ver outra curiosidade. Bem, essa também é bem recente, ela é do dia 5 de outubro desse ano, onde a NASA
ela recentemente assinou um contrato para construir uma base lunar com impressão 3D. Eu trouxe um videozinho para mostrar mais sobre isso. Aí eu vou colocar aqui para a gente ver. Estão todo mundo vendo? Pode dizer no site, no chat. Sim, tá tudo certo. Sim? Tá, eu vou rodar o vídeo. Milhões de dólares com uma startup de tecnologias de construção. A ideia é desenvolver um sistema de construção usando impressoras 3D para ser utilizado na criação de uma base na Lua que possa abrigar astronautas em futuras viagens ao espaço. O cofundador da startup disse que construir o primeiro lar da humanidade em outro lugar será o projeto de construção mais ambicioso da história e levará a ciência, engenharia, tecnologia e arquitetura a novas alturas. Certamente, uma base impressa em 3D na Lua. E para que os astronautas vivam na Lua em segurança, a base precisa estar protegida contra condições adversas, como temperaturas extremas, radiação e até chuva de micrometeoritos. Em 2018, a startup foi a primeira a entregar uma casa totalmente pronta, feita com impressão 3D. O desafio agora é testar materiais e tecnologia para imprimir uma base, ou melhor, uma casa, a pouco mais de 384 mil quilômetros daqui. Bem interessante, né? Ai, estava mutado. Então, vamos continuar. Agora a gente vai ver um pouco de como será o amanhã. Um estudo realizado pela Dell Technology, de novembro de 2018, revela a visão dos líderes de negócios sobre a parceria homem-máquina que deve impactar profissionais e áreas até 2030. Esse estudo ele é baseado na opinião de mais de 3.800 líderes de negócios de empresa de médio e grande porte de mais de 17 países de vários continentes. Então, algumas mudanças estão por vir. Cerca de 85% desses líderes acreditam que dos trabalhos que existem hoje em dia não existirão em 2030. Ou seja, muita coisa vai mudar, gente. E como a gente está em constante evolução, né, é importante que a gente comece a aprender os fundamentos ao invés de aprender os processos. Principalmente nós, da engenharia química, que a gente aprende muitos processos, né? E é importante a gente aprender e fixar bem os fundamentos, porque futuramente os processos eles podem mudar, eles podem nem vir a existir mais e existir coisas mais modernas e até mais complexas. Além disso, 84% dos líderes esperam que todos os funcionários sejam especialistas digitais. Eles querem que homens e máquinas trabalhem como uma equipe integrada da organização, isso dentro de 5 anos. Então, é muito importante a gente investir em tecnologia, que a gente já tem uma dificuldade, né? Mas é muito importante para o futuro, porque é isso que vai nos ser exigido. E, de acordo com essa pesquisa, mais de 800 milhões de empregos irão desaparecer até 2030. Então, baseado nesses dados, o Laboratório do Futuro da COP UFRJ conduziu um estudo sobre os impactos de novas tecnologias sobre o emprego no Brasil e concluiu que os grupos mais vulneráveis serão os mais impactados. Bem, então eu trouxe aqui para a gente as profissões com maiores riscos de automação nas próximas décadas. Isso em 10 anos, né, até 2030. Operador de telemarketing tem 99% de não existe mais. Operador de caixa, assistente administrativo, auxiliar de escritório, recepcionista,
porteiro, atendente de lanchonete, entrevistador, cozinheiro geral, vendedor de comércio varejista. Bem, gente, como eu disse, né, a gente tem em constante evolução, então muita coisa muda. Como eu mostrei, é possível hoje em dia uma impressora cozinhar, né, fazer um alimento, fazer um prato bem bonitinho. Então, acredito que futuramente talvez realmente não exista mais cozinheiros. E operador de caixa, hoje em dia já existem países que praticamente não tem. Você compra no mercado e simplesmente você passa numa máquina, registra e passa o seu cartão. Não é que nem aqui, que ainda existe aquele operador, né, para passar as compras, pegar o dinheiro. Então, acredito que isso realmente vai mudar bastante em 5 a 10 anos. E aqui a gente tem profissões com menor risco de automação nas próximas décadas, que são agentes comunitários de saúde, médico clínico, professor de nível superior de ensino fundamental, analista de desenvolvimento de sistema, enfermeiro, supervisor, farmacêutico, gerente de vendas, supervisor administrativo, técnico de enfermagem. Então, gente, as áreas de atuação que devem ganhar importância no futuro são justamente aquelas que envolvam criatividade, relações interpessoais, manejo de operação com máquinas, manipulação avançada de dados. Então, futuramente, o que vai ser exigido da gente é nosso lado humano, né? O nosso lado emocional, o nosso lado de saber lidar com outras pessoas, com situações, já que a máquina, até hoje, ela ainda não tem esse lado emotivo. E agora a gente vai ver a tecnologia e seus impactos no futuro. Eu vou colocar outro videozinho aqui para vocês. Quarta Revolução Industrial. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e era responsável pela venda de 85% de todo o papel fotográfico do mundo. Em poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. 170 mil pessoas ficaram desempregadas. O que aconteceu com a Kodak vai se repetir com muitas empresas nos próximos anos. A inteligência artificial vai acabar com a maioria das atividades atuais nos próximos 10 anos. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento das coisas. Os robôs irão roubar o emprego de 800 milhões de pessoas em todo o mundo até 2030, segundo a consultoria McKinsey. O estudo analisou 800 profissões em 46 países e constatou que até 30% dos trabalhos atuais poderão ser automatizados em 12 anos. Os carros e veículos sem motorista, os chamados driverless cars, lançados em muitas cidades, especialmente na Europa e Estados Unidos, são a nova promessa de autonomia, rapidez e eficiência em transportes nas grandes metrópoles. Acredita-se que em menos de uma década, o transporte de passageiros, de mercadoria e os carros utilitários funcionarão sem a necessidade de um motorista. Em pouco tempo, a atual indústria automobilística será demolida. Nossos filhos jamais irão precisar de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Com os automóveis autônomos, os acidentes e mortes no trânsito irão diminuir 100 vezes, o que fará despencar o valor dos seguros e vai acabar com o atual modelo de negócios das seguradoras. Na construção civil já existe o sistema SAM, que é capaz de juntar mais de 1.000 tijolos por dia na edificação de paredes e muros, contra 500 feitos por um ser humano. Acredita-se que é apenas o começo da automatização da construção, onde máquinas e equipamentos como guindastes e tratores também serão operados por robôs.
Nos escritórios de advocacia já existem sistemas que se comunicam com os clientes de forma escrita e falada para marcar reuniões e dar informações processuais com 90% de exatidão contra os 70% dos seres humanos. Novas profissões médicas já estão surgindo e já existem robôs trabalhando no campo da cirurgia e até na enfermagem. Uma tendência que continuará crescendo, pois as máquinas são mais precisas e eficazes do que o ser humano em muitos casos. O Watson da IBM está ajudando a diagnosticar câncer com 4 vezes mais precisão do que os médicos. 2 minutos. Esse é o tempo estimado para a plataforma analisar todo o histórico médico e, baseado em evidências, indicar possíveis tratamentos para um paciente com câncer. Empresas já estão trabalhando num aparelho chamado TriCoder, que vai utilizar o seu celular para escanear a sua retina, testar o seu sangue e verificar a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então vai analisar 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença sem a intervenção de um médico. A profissão de vendedor será substituída pela inteligência artificial, que será capaz de gerenciar o estoque, a logística, a entrega dos produtos e até o atendimento pós-venda com precisão e eficiência impressionantes. O preço da impressora 3D caiu de $18.000 para $400 em 10 anos e ela se tornou 100 vezes mais rápida. Desde 2014, a Estação Espacial Internacional usa uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. Na China, um edifício completo de escritórios de 6 andares foi impresso em 3D com um custo inferior aos métodos tradicionais e 70% mais rápido. Por volta de 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Estamos vivendo a 4ª revolução industrial. Seja bem-vindo ao futuro. Então, esse videozinho, ele resume um pouco, né, do que a gente conversou até aqui. E dá para ter uma noção de como as coisas estão mudando rápido. A tecnologia tem avançado muito rápido e a gente tem conseguido conquistar muitas coisas. Bem, e agora, para finalizar, eu trouxe um pouquinho do engenheiro químico na indústria 4.0, né? O que muda para a gente? Bem, as indústrias químicas têm buscado um gerenciamento cada vez mais em tempo real de seus indicadores de desempenho, otimização da cadeia de suprimento, controle e monitoramento remoto, manutenção preditiva e sistemas inteligentes de gestão de consumo de energia. Portanto, fica evidente que estas transformações terão impacto também nas ferramentas e habilidades que o engenheiro químico terão que ser capaz para utilizar e desenvolver. Neste cenário, o engenheiro químico deve acompanhar de perto as novas tecnologias, colocando-as sempre em serviço daquilo que continuará sendo a sua missão fundamental, que é processos químicos mais eficientes, rentáveis, seguros e sustentáveis. Bem, gente, essas foram as referências que eu utilizei para fazer esse seminário. E é isso, obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, disponibilizei o meu e-mail, também pode fazer pelo chat. E é isso. Oi, Mari. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.